Amados, abram sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Já tenho pregado muitas vezes nesse texto. É o texto que fala sobre a tentação de Jesus Cristo. É o texto que relata, através do evangelista Mateus, esse momento na vida de Jesus, precioso momento. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, leio assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diga comigo, Jesus foi levado pelo Espírito. Olha aí, esse Espírito na sua Bíblia está com E maiúsculo, que significa Espírito Santo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Ele disse: Tudo isto te darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Eu não sei quantos de vocês aqui já passaram por isso, mas eu creio que todos quantos já foram para uma escola, já passaram por algumas séries na escola, principalmente depois do jardim de infância, concluindo aí o ensino fundamental, ou mesmo no ensino médio, ou ainda na faculdade. Quem já não tremeu na base quando o professor chegou na sala e disse assim: hoje tem teste surpresa? Quem já não tremeu na base por causa disso, hein? E detalhe, quando ele diz, não é prova, é teste, mas vai valer 2 pontos. Coração dispara. Quem já não ficou em desespero porque não estava preparado? Foi para a escola, mas não estudou em casa, porque estudar não é na escola. Na escola a gente recebe a informação, a gente passa um tempinho estudando com o professor. Não, a gente passa ali recebendo a matéria, recebendo e aprendendo. A gente vai estudar aquilo depois. Quantos já não tivemos essa crise? Pois isto é a tentação. Jesus, queridos, passou pela tentação antes de iniciar seu ministério terreno, para que então ele pudesse se tornar o nosso Salvador. Ele que esteve entre nós, que habitou entre nós, era ser humano como eu e você, na característica, na realidade humana. Ele tinha fragilidades como eu e você. Ele era perfeito porque nunca tinha pecado, mas agora está ali o tentador, Satanás, em pessoa, para tentar Jesus. E a palavra de Deus, pelo evangelista Mateus, diz que Jesus foi levado para aquele lugar para passar por isso. Jesus não decidiu jejuar e Satanás se apresentou. Deus preparou isto para acontecer. Alguém poderia dizer, mas que Deus sádico. Como assim?
Ele manda o próprio filho para passar pela tentação. Quando olhar apenas superficialmente, pode até parecer mesmo sadismo, mas não é nada disso, não se trata disso. Esse tempo de teste mostrou que Jesus realmente era o Filho de Deus, capaz de vencer o diabo e as suas tentações. Tinha uma razão, um propósito, porque Deus não faz absolutamente nada a esmo, por acaso. Deus faz tudo com um propósito. Você pode até ter dificuldade para entender, mas o mosquito que transmite a doença chamada dengue, Deus criou ele com um propósito. E o propósito não foi infectar o ser humano com dengue, obviamente. Aquele era um teste de fidelidade imprescindível para que Jesus, homem, fosse capacitado com a autoridade necessária para ser o redentor da humanidade. Ele tinha que passar por aquele teste. O primeiro ser humano criado por Deus perfeito e colocado no Éden, no paraíso, um lugar de perfeição, perfeito, ele foi tentado, caiu, e com a sua queda, tudo que Deus criou, sofreu as consequências, e a humanidade, por conseguinte. Agora Deus faz um novo homem perfeito, vir à terra, oriundo dele, santo, imaculado, mas vai ser tentado também. E Jesus tinha que passar por aquele teste de fidelidade, não para que Deus soubesse se ele seria fiel, mas para que ele tivesse autoridade para realizar o que iria realizar. Porque a partir do momento que Adão, nosso pai, e a Eva, nossa mãe, pecaram, a autoridade sobre as coisas criadas e esse mundo foi colocado na mão de Satanás, pelo homem, a quem Deus deu autoridade. Jesus precisava resgatar essa autoridade nesta terra, com o propósito de se tornar o Redentor. Uma pessoa não demonstrou obediência verdadeira se ela nunca teve oportunidade de desobedecer. Só existe obediência se houver a possibilidade da desobediência. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que Deus conduziu Israel ao deserto, e diz lá o texto, para humilhá-los e testá-los. Não é humilhá-los no sentido pejorativo, sádico, não. É para que eles reconhecessem a sua condição e a absoluta necessidade dele, o seu Deus, em quem confiassem, a quem entregassem com fé e firmeza de propósito o seu amanhã, o seu futuro, crendo e confiando e obedecendo a ele. Qual o propósito de Deus levar esse povo para o deserto? Para Deus saber se eles seriam obedientes? Claro que não, porque Deus pode saber o que Ele quiser no tempo e no espaço. Deus é onisciente. Alguém crê nisso aqui? Então guarde bem isso. O propósito do Senhor foi levar os hebreus a conquistarem o poder para vencer todas as potestades que encontrariam ao entrar na terra prometida, mediante a expressão da sua obediência e a expressão de honra a Deus. O propósito era levá-los à autoridade para conquistar. Você quer conquistar? Você tem que ter autoridade. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, está sob a autoridade do maligno. Você quer conquistar? Você tem que ter autoridade sobre o maligno. Não é possível ter autoridade sobre o maligno na minha condição meramente humana. Eu não sou nada para o menorzinho dentre os espíritos imundos. O menorzinho deles me destrói. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Amados, assim como os hebreus
nós também seremos e somos testados. Devemos estar alertas e prontos para isso, porque senão, volta e meia, nós vamos viver aquela sensação do aluno em sala de aula, o professor chegando dizendo, hoje tem teste. E bem pode ser que hoje seja teste para você. Bem pode ser que amanhã, no seu dia a dia, no seu cotidiano, o amanhã depois de amanhã, os outros dias, haverá testes para você. Lembre-se de que as suas convicções só são fortes se resistirem à pressão. Tem gente que está aí pedindo a Deus para Deus fazer o que Deus não fará nunca. Por quê? Porque a competência tua, minha, fazermos, Deus não fará. Ah, mas eu sou fraco. A palavra de Deus diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ah, mas eu não consigo. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Então não tem para onde correr, crente. Ou eu sou derrotado porque eu sou derrotado, porque não creio no Senhor, porque decido dar ouvidos a Satanás, porque decido acreditar nele que eu não posso, que eu não consigo, não conseguirei. Quem sou eu? Ou eu vou acreditar em Deus. As tentações de Satanás, amados, são reais. Satanás é um anjo caído. Ele não é simbólico, ele é um ser real e está constantemente lutando contra aqueles que seguem e obedecem a Deus. O diabo, também chamado Satanás, tentou Eva no jardim do Éden, tentou Jesus no deserto, tenta a mim e a você em todo lugar, onde quer que nós estejamos. Tenta-nos em relação ao nosso casamento, em relação ao nosso emprego, em relação à nossa fé. Vai nos tentar usando as mais diferentes situações. E Deus permite. E por que Deus permite? Porque é a oportunidade de nós conquistarmos a autoridade. As tentações de Satanás são reais e ele está sempre buscando fazer com que vivamos do seu jeito ou do nosso jeito, em vez de do jeito de Deus. Jesus um dia reinará sobre toda a criação, mas Satanás tentou levá-lo a aceitar uma via sem dor, sem sofrimento, para cumprir o seu reinado sobre os homens prematuramente. Tudo isso te darei, ó. Você só tem que se prostrar aqui e me reconhecer como autoridade sobre a tua vida. Foi a proposta de Satanás. Se Jesus tivesse cedido a sua missão na terra de morrer por nossos pecados e nos dar a oportunidade de ter vida eterna, teria sido perdida. Quando as tentações parecem especialmente fortes, meu amado e minha amada, ou quando você acha que pode racionalizar ceder, quando parece que ceder é racional, não há mais o que fazer, saiba que Satanás está tentando bloquear os propósitos de Deus para a sua vida, ou para a vida de outra pessoa, a quem Deus quer abençoar através de você. No que é que você tem sido tentado, e que já te parece ser racionalmente correto, adequado? Essa tentação que Jesus sofreu nos mostra que ele era humano, e deu a ele a oportunidade de reafirmar o plano de Deus para o seu ministério. Olhar para a tentação para a qual Jesus passou, amados, nos dá um exemplo a seguir quando nós somos tentados. Embora possamos nos sentir sujos após sermos tentados, nós devemos lembrar que a tentação em si não é pecado. E também isto é uma tentação. A tentação de crermos que porque fomos tentados, nós estamos em pecado, somos sujos e indignos de sermos ouvidos por Deus. Olha como ele é desgraçado. Mas ser tentado não é pecado, porque Jesus foi.
Então, se pensamentos maus, se pensamentos lascivos vierem à sua mente, você está sendo tentado, isso somente será pecado se você fizer daquilo teu pensamento. Se você cobiçar aquilo, como diz Jesus, se aquilo se tornou um sentimento teu, um desejo teu, aí sim se torna pecado. Mas primeiro, é uma imagem, é uma ideia, é um pensamento que vem à nossa mente, insuflado por um espírito imundo da parte de Satanás, cujo propósito é ganhar autoridade para roubar, matar e destruir na nossa vida. Nós pecamos quando cedemos e desobedecemos a Deus. Lembrar disso nos ajudará a evitar a tentação. Jesus não foi tentado dentro do templo em seu batismo. Não, Jesus foi tentado no deserto, onde ele estava cansado, sozinho, com fome e, portanto, muito vulnerável. Jesus foi tentado, repita depois de mim, Jesus foi tentado, não quando ele estava no templo, nem no batismo. Ele foi tentado quando estava sozinho, no deserto, vulnerável. Olha para quem está do teu lado, por favor, diga para ele, você será muito mais tentado quando você estiver sozinho. Isso fará de você vulnerável. Diga para essa pessoa, sozinho, você é um alvo fácil. Sozinho é perigoso. Não ande sozinho. Nós nunca evitaremos ser tentados, mas nós podemos evitar sermos tentados em algumas coisas. Se eu não quero ser tentado com a minha namorada, eu não vou namorar num lugar escuro onde estamos só eu e ela. Então eu posso evitar essa tentação. Posso ou não posso? Posso. Se eu tenho inclinação para bebida, porque já fui alcoólatra, eu posso evitar os relacionamentos de bebida. E com isso evitar cair. Posso ou não posso? Se eu tinha o problema da gula, eu posso evitar ficar abrindo a geladeira toda hora para ver o que tem lá dentro. Posso ou não posso? Hã? Eu posso fazer alguma coisa. Se eu posso, eu devo. É claro que Satanás, de alguma maneira, ele vai encontrar um meio para me tentar com alguma coisa. Mas eu devo fazer tudo para evitar a tentação. Ainda que eu não seja capaz de evitar ser tentado. Mas é quando estamos vulneráveis pelo estresse físico, pelo estresse emocional, que o diabo mais terrivelmente nos tenta. Quando solitários, cansados, avaliando grandes decisões ou enfrentando incertezas, que os pensamentos mais vêm à nossa mente para nos fazer desistir, ceder, nos render. Mas o diabo também gosta de nos tentar por meio das nossas forças, onde nós somos mais suscetíveis, no orgulho. Frequentemente não somos tentados por nossas fraquezas, mas nos nossos pontos fortes, como fez com Jesus. Jesus tinha poder sobre as pedras, tinha ou não tinha? Jesus tinha os reinos do mundo e até mesmo os anjos estavam sob a autoridade de Jesus. Estava ou não estava? Ele não era o Deus encarnado? E Satanás queria que ele usasse esse poder sem levar em conta a sua missão. Você não é filho de Deus? Então mostra aí. E Jesus, homem, poderia dizer, ele está pensando o quê? Que eu não tenho esse poder? Não, vou mostrar para ele que eu tenho.
Quando cedemos ao diabo, amados, e usamos erroneamente as nossas forças, nós nos tornamos orgulhosos, autossuficientes. Aí pecamos e perdemos autoridade para conquistar, porque confiamos nas nossas próprias forças, sentimos pouco ou nenhuma necessidade de Deus. Josias foi um rei extraordinário. Realizou uma obra linda de restauração do culto, da educação cristã do povo. Deus o prosperou, foi extraordinário o seu reino, até que chegou um dia que Josias se sentiu o cara. E aí, o faraó do Egito se levanta porque está vendo a Assíria crescendo e pensa: antes que esse cara se torne grande o suficiente para vir aqui e me ameaçar, eu vou lá combatê-lo. E para ir até a Síria, do Egito tinha que passar por Israel, passar por Judá. Josias faz o quê? Opa, na minha terra não. Vem tirar farinha aqui não. E por que ele faz isso? Porque ele está confiando em todo o poderio que ele conquistou. Afinal de contas, ele agradou a Deus, ele honrou a Deus, Deus o abençoou, Deus o prosperou. Ele não pergunta nada para Deus, ele sai e vai enfrentar Faraó. E o que Faraó faz? Mata, ele é derrotado e morre naquela batalha. Fez tudo lindo e cometeu um erro absurdo por causa do seu orgulho. Para evitar essa armadilha, amados, devemos perceber que todas as nossas forças são dádivas de Deus para nós e devemos dedicar essas forças ao serviço do Senhor. Você tem uma faculdade? Você tem um diploma universitário? Você fez uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado? Isso serve para Deus? Claro que serve. Serve para você? Claro que serve. Mas cuidado para isso não deixar você arrogante. Você veio de uma condição humilde, menos favorecida, se esforçou, trabalhou, se dedicou, Deus abençoou porque você foi fiel e você chegou a uma condição privilegiada. Cuidado para você não se ver na queda pelo orgulho, porque Satanás não vem tentar-nos apenas na nossa fragilidade, ele vem também nos tentar naquilo que nós somos fortes. A vitória de Cristo sobre o diabo no deserto, queridos, foi decisiva, mas não foi final. Ao longo do ministério de Jesus, ele confrontou Satanás de muitas formas. Muitas vezes nós vemos a tentação como uma vez por todas. Agora eu venci, essa aí, agora só vitória. Na realidade, nós precisamos estar constantemente em guarda contra todos os ataques que são contínuos do inimigo. Você passou na 5ª série, mas quando chegou na 6ª série, você encontrou um professor que um dia chegou lá de novo e disse: opa, hoje tem teste. Foi ou não foi? Aí você saiu da 6ª e foi para a 7ª série. O que você encontrou lá? Professor que chegou: opa, hoje tem teste. A prova sempre virá, e o propósito da prova não é nos derrotar, nos destruir. Deus não permite a prova para isso. A prova vem para que nós conquistemos autoridade, poder sobre as potestades, para a conquista, porque Satanás está retendo aquilo que é do homem, por causa do pecado de nossos pais, Adão e Eva, e somente virá para a mão daquele e daquela que honrar a Deus e viver com dignidade, com honradez, com sinceridade, com consagração, dizendo não para o mundo, não para a carne, não para o diabo. Onde você está mais suscetível à tentação agora? Nas coisas fracas, na sua fragilidade ou na sua força? Como você está se preparando para superar isso? O que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa? O que seria necessário para você se vender ao diabo?
O que seria necessário para ele conseguir cooptar você? O que há na vida que faria você comprometer a sua fé? Seja o que for, tentação sexual, incentivo financeiro, medo de desagradar ou ofender alguém, como por exemplo, dar à tua mãe a honra que só é devida a Deus nesse dia. E será por isso que as igrejas hoje ficaram mais vazias? Seja o que for, você será colocado numa condição de encontrar no teu caminho a tentação em algum momento. O inimigo quer destruir os crentes, ou pelo menos neutralizá-los por meio do pecado, da vergonha e da culpa. Quando essa tentação surgir de forma sedutora, faça o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Confiou na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Jesus permaneceu na palavra de Deus. Permaneça firme no seu compromisso de adorar somente a Deus, acima de tudo. Não ceda. Não ceda. Não ceda. Não importa o custo ou o sacrifício, não ceda. Não importa o quão atraente seja a virada, não ceda. Os crentes devem seguir o exemplo de Jesus e permanecer firmes. Pois a verdadeira vitória, amado, estará em ter autoridade sobre o principado e potestades para conquistar aqui na terra, mas, acima de tudo, ouvir do Senhor no dia do juízo. Seja bem-vindo, meu filho. Seja bem-vinda, minha filha. Você venceu o mundo, você venceu a carne, você venceu o diabo, você fez isso por amor a mim. Entra agora no gozo da vida eterna, no lar celestial que foi preparado por você. A partir de agora, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sacrifício, não haverá mais humilhação, não haverá mais opressão. A partir de agora, é vida eterna em paz. Não tenha medo da tentação. Porque se você está sendo tentado, ouça isso, se você está sendo tentado, é porque Satanás sabe que há algo extraordinário que Deus tem preparado para você. E a única maneira de você perder isso que Deus tem preparado para você é sucumbindo à tentação e ou morrendo no pecado. Mas se você já sucumbiu, se você já caiu na tentação, só há um remédio capaz de libertar você. E nós encontramos lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, arrependa-se dos teus pecados, confessa-os a Deus, peça perdão, creia que o sangue inocente de Jesus Cristo derramado na cruz te lava e te purifica de todo o pecado, e faça aliança de não voltar mais a praticar esse pecado e de viver uma vida nova, uma vida de vitória, não pela tua força, muito pelo contrário, por reconhecer a tua fraqueza, para que o poder do Senhor se aperfeiçoe nela e você venha a ser mais que vencedor sobre todas as coisas por Cristo Jesus. Vamos para frente? Pensa sobre isso. Você tem sido tentada? Você tem se sentido mal porque tem sido tentado, se sentir suja? Não há motivo para isso. Enquanto sendo tentado e não cometendo o pecado, eu estou numa batalha. Enquanto eu estou numa batalha, eu não perdi,
eu só perco quando eu me rendo. Então não se renda. Não aceite. Rejeite. Faça como Jesus. Jesus diz para toda tentação de Satanás: está escrito. Satanás vem dizer para você: você não pode. Mas aí na mente da gente vem assim: eu não posso. Satanás vem para dizer assim: você não consegue. Mas na mente da gente vem assim: eu não consigo. Satanás vem para dizer para a gente assim: você é sujo. E na mente da gente vem está assim: eu sou sujo, eu sou indigno. E nós temos que dar uma resposta a Satanás, que vai fazer com que ele saia da nossa presença, como fez com Jesus. Jesus, da primeira vez, diz para ele: não, mas não só de, a Bíblia diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na segunda vez o Senhor diz: não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira, Jesus, cheio de autoridade, já tendo vencido as duas tentações, ele diz: vai embora, Satanás, eu não aceito o que você quer, porque está escrito, ao Senhor adorarás, e só a Ele servirás. E a palavra de Deus, pelo evangelista Mateus, registrando esse feito, esse momento da vida de Jesus, diz que Satanás deixou Jesus e os anjos do Senhor vieram para servi-lo. Quando você vence a tentação, o que vem a seguir é a nota. Qual é a nota? Aprovado. Aprovado significa: vamos para um nível mais alto, vamos para um nível acima, vamos para algo mais, algo maior, mais próximo daquilo que eu tenho preparado. Você quer vencer? Então você tem que lutar. Você quer vencer? Então você precisa reconhecer que você é incompetente. Sozinho você não pode. Você quer vencer? Então se agarre com o Senhor e com a verdade, que é a palavra do Senhor. Ela se cumpre e se cumprirá. Você quer vencer? Esteja em Cristo, porque aquele que está em Cristo é mais que vencedor sobre todas as coisas. Aleluia. E ainda que você tenha errado, ainda que você tenha cedido, ainda que você tenha caído numa tentação, para Satanás não tem mais jeito, mas você não morreu, você está vivo, e a graça de Deus, o favor não merecido, permanece disponível para aquele que crê, se arrepende, confessa. É preciso abrir a boca para que Satanás, esse espírito imundo que te tentou, ouça que você não aceita, que você reconhece que errou, que falhou, que não deveria ter feito, e você rejeita isso e vai tirar da tua vida essa coisa que é consequência do pecado. Você vai dizer: eu vou chegar em casa, eu vou tirar aquela coisa pirata, eu vou tirar aquela sujeira, eu vou cortar com esse relacionamento que desonra a Deus, eu vou acabar com isso que é uma legalidade. Satanás não vai mais ter autoridade e poder na minha vida. Por que não? Porque agora eu confesso: Senhor, eu te peço, me perdoa, eu fiz isso que é errado, eu reconheço que isso é pecado, eu reconheço que eu aceitei, eu cedi à tentação, mas eu sei, eu creio que o Senhor é misericordioso, eu creio na tua graça, eu creio que o Senhor perdoa, porque o Senhor enviou o teu próprio Filho Jesus para vir aqui, passar por tudo aquilo, e lá naquela cruz, ele ainda foi tentado, mas não pecou, porque ele podia ter desejado mal para aqueles que o matavam, mas ele pediu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e ele morreu inocente, para que o seu sangue me purifique e me lave desse pecado. E eu peço ao Senhor: me perdoe em nome de Jesus, me lave e me purifica, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E nesse momento, Senhor, eu tomo a posição: eu não vou mais continuar nesse pecado, eu vou seguir em frente, eu vou para um nível mais alto, eu vou seguir em frente. E quando o inimigo vier de novo, agora eu sei o que fazer, eu vou me agarrar com a tua palavra
Eu vou me alimentar da tua palavra. A partir de hoje, eu vou alimentar o meu espírito com a tua palavra, para que eu possa estar capacitado no momento da provação, no momento da tentação. Quando vier aquela vontade para fazer aquilo que eu sei que é errado, eu abrirei a minha boca e falarei para que esses espíritos imundos ouçam a minha revolta contra eles, e direi: não aceito, eu não quero, ainda que a minha carne urja, eu direi com a minha razão: eu rejeito em nome de Jesus, porque eu sei que isso vai impedir a minha comunhão com o Senhor, e vai fazer com que Satanás tenha poder para me oprimir. Eu não aceito isso. Quantos agora entendem isso? Quantos agora podem dizer: eu caí, mas eu levanto? O cair foi meu, mas o levantar agora é no Senhor. Eu me levanto no Senhor.